O espectro do cara legal babaca. Eu sei, muito já foi dito sobre o cara legal vs o babaca. Eu acho que um dos alvos mais fáceis para o repúdio ao jogo é a terminologia. É muito fácil aplicar definições subjetivas a arquétipos como cara legal ou babaca. A resposta binária padrão é geralmente. Então, eu tenho que ser um babaca completo o tempo todo, ou as garotas não se sentirão atraídas por mim? Esquece isso, cara, eu não quero jogar esse jogo. Você pode vasculhar qualquer número de páginas de conselhos que eu tenha oferecido, e ler eu dizer repetidas vezes aos rapazes para entrar em contato com o seu babaca interior. No entanto, em qualquer um dos meus posts, eu nunca afirmo para se tornar um babaca de fato. As duas perguntas mais comuns para as quais me pedem conselhos são: por que as garotas amam tantos babacas? E a frase como eu saio da friendzone. Ambas ilustram diferentes fins de um espectro. Tente pensar desta forma: em um extremo do espectro você tem o babaca consumado. Ele é desagradável, um idiota, beira o abuso, mas as mulheres correm para o cara em massa. No extremo oposto da escala, temos o cara legal ao extremo, que faz e incorpora tudo que qualquer garota já lhe disse que ele precisa se tornar para alcançar sua intimidade, e internalizou esse condicionamento de capacho em sua própria personalidade. Esse é o cara que passará incontáveis horas ao telefone sendo amigo de uma garota, ou gastando fortunas em presentes para ela, a fim de comprar a aprovação dela. Eu acho que é importante olhar para as raízes dos termos babaca e cara legal. Não podemos esquecer que essas caracterizações existem porque as mulheres deram a elas esses nomes e classificações com base em suas próprias avaliações comuns. As mulheres definiram esses termos, os caras simplesmente fizeram a associação com eles. Nós tendemos a vê-los como paródias ou caricaturas. Babaca abusivo e espancador de mulher ou cara legal capacho. Esses são dois extremos do espectro, e ao considerá-los após avaliações sinceras, o erro é cair em uma interpretação binária do tipo tudo ou nada. Eu tenho que ser um pouco mais babaca, então. Bem, eu não sou assim, diz o CFP, frustrado com o que parece ser a duplicidade de palavras e ações das mulheres, mas isso não é o caso. O problema é que, se você pensar em um ponto central entre o espectro do idiota e cara legal, a maioria dos caras se inclina, se não mais da metade, para o cara legal. Esse pensamento do tipo, entre em contato com seu lado feminino, acredite nas palavras das mulheres, em vez de suas ações, são o padrão para a grande maioria dos homens. Isso é o que as mulheres estão acostumadas porque é tão comum, e as mulheres só o incentivam porque isso se adequa melhor ao imperativo do gênero delas. O verdadeiro babaca extremo é tão raro quanto o cara legal extremo, por isso é necessário olhar para as coisas em ordem de graus. A maioria dos homens são betas, ou investem maciçamente em uma identidade masculina beta. Eles optam pelo lado agradável, complacente e suplicante deste espectro. Para a maioria, eles foram socialmente condicionados a suprimir qualquer impulso masculino natural em favor de se acomodar e se identificar com os imperativos das mulheres, ou pelo menos o que eles são levados a entender como seus imperativos, com o risco de rejeição íntima. É exatamente essa mentalidade, esse padrão beta masculino para o final legal do espectro que 85% dos caras adotam, que faz o cara que se inclina para o outro lado do espectro, o babaca, atraente. Sim, confiança e indiferença são características alfa, mas em um mundo repleto de caras legais prontos para comprar uma bebida para uma garota gostosa, é o cara que, não dá a mínima, que ela marca como um potencial sexual. É apenas esse condicionamento ao longo dos últimos 50 ou mais anos que torna o lado do cara legal do espectro padrão. Isso não significa que todos os caras legais são patéticos, sem tutano, e estão rastejando aos pés de qualquer uma it a quem eles se ligam. É dizer que, em comparação, e porque a tendência avassaladora de ser legal é o padrão, o cara que se inclina até mesmo marginalmente para o lado babaca do espectro se torna pelo menos notável, e na melhor das hipóteses, atraente, simplesmente por se dissociar das massas de caras legais. Ele é atraente em dois níveis, sendo o primeiro o nível alfa rudimentar, biológico, de um indivíduo que é decisivo, no controle, confiante, e tem uma atitude de se preocupar menos com uma mulher, já que percebe, até certo ponto, seu valor como mercadoria vem de ele ter as opções para ter essa atitude. A segunda é que o cara que se inclina é uma vaca roxa em um campo de vacas legais, pálidas e sem graça. Ele é notável, e isso também faz dele um homem digno de competição feminina, o que reforça seu senso de ter opções. Ele não é um agressor, ele não é um manipulador per se,
mas ele tende a se colocar antes e acima, às vezes inocentemente, às vezes insensivelmente, das mulheres que são atraídas por ele. A ironia de tudo isso é que o CFP acha que essa situação está ao contrário. Ele acredita que caras bonzinhos são a anomalia em um mar de babacas. É claro que ele acredita nisso porque tudo sobre o que as suas amigas falam são seus namorados babacas, e como ele é um cara legal por ser um bom ouvinte. Então sua autoimagem é validada, e ele acredita que ele é único e valioso por ser diferente dos outros caras, e sua paciência e sensibilidade acabarão sendo compensadas, o que poderia muito bem ocorrer, uma vez que o objeto de sua obsessão já teve sua diversão, e possivelmente um filho, com o bad boy. Uma nova ordem mundial de babacas. Outra crítica feita ao jogo é um medo que caras legais levarão esta lição a sério e se tornarão uma nova onda social de idiotas intoleráveis. O medo é uma nova geração de idiotas arrogantes, não sendo eles mesmos, tudo para fazer sexo. Eu entendo o medo de uma massa de homens mudando radicalmente suas personalidades em direção ao lado babaca do espectro de acordo com as comunidades de PUA ou MRA, ativistas dos direitos dos homens. Deixe-me ser o primeiro a dizer que esses medos são infundados. Os rapazes não pesquisam na comunidade, nos blogs ou nos fóruns, porque eles estão comendo muita buceta sendo um cara arquetipicamente legal. De fato, a observação de que homens mais, digamos, egocêntricos, parecem estar transando de forma mais consistente é tão prevalente que há uma seção inteira dedicada a ela na página principal do Sussuave. Isso me leva a acreditar que uma súbita mudança de paradigma para a babaquice não é nem de perto a ameaça que alguém deve temer. Caras legais, por definição, sentem muita dificuldade de efetivamente agirem como um babaca, muito menos converter genuinamente sua personalidade à de um idiota. A maioria dos homens prefere avançar para o lado babaca do espectro, se é que o fazem, e supondo que eles acreditem que as coisas não são como eles acreditavam anteriormente. A mentalidade mais comum para os machos beta é esperar que as mulheres os apreciem por ser o cara legal, confiável e autossacrificante que toda mulher desde sua mãe lhe disse que ele deveria ser. É muito mais fácil acreditar que o mundo deve mudar para você do que aceitar a verdade de que você precisa melhorar a si mesmo para conseguir as coisas que deseja. É o caminho do homem preguiçoso para desqualificar ou baratear as coisas que ele quer desesperadamente, mas não tem a motivação para mudar a si mesmo para conseguir. Então, a garota gostosa e de qualidade, que ele queria antes, se torna a vadia festeira, depois que ela o rejeita. A garota de qualidade real deveria amá-lo, desejá-lo incondicionalmente, por quem ele é, ao invés de forçá-lo a melhorar a si mesmo, o que neste caso significa que ele deveria se tornar o arquétipo idiota caricaturizado que ele foi ensinado a odiar. A maioria das pessoas resiste a se tornar o que odeia, mesmo que seja uma mudança para melhor. Devemos nos preocupar menos com as implicações sociais de converter caras legais em idiotas do que torná-los autoconscientes para começar. O risco de criar um babaca fidedigno em tal esforço é uma troca decente.